E eu vou falar sobre um tema que me é muito caro por ter feito, talvez seja o tema do código que eu tenho mais estudado, né? Foi um tema que eu fiquei preocupado durante a tramitação legislativa. Eu vou fazer uma breve introdução a esse respeito, o porquê de eu ter ficado tão preocupado com o tema fraude à execução. Na tramitação do código, durante os 5 anos de tramitação, o Instituto da Fraude à Execução foi sendo alterado conforme a casa legislativa onde estava. Na primeira versão, na Câmara no Senado Federal, antes da aprovação, o texto foi alterado no substitutivo do senador Walter Pereira, para incluir uma regra a respeito do ônus da prova na fraude à execução, um trecho que foi depois mudado, que é o atual parágrafo 2º do artigo 792, eu vou falar dele depois, por 3 cabeças, na verdade. O professor Cássio Carpinella Bueno, o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, que daqui a pouco está aqui, o Cássio que esteve aqui ontem, e este que vos fala, né? Então, nós montamos uma ideia da fraude à execução e colocamos no texto aprovado no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, enquanto o deputado Sérgio Barradas Carneiro era o relator, isso tinha sido mantido. Quando ele deixou a relatoria e o deputado Paulo Teixeira assumiu a relatoria, essa regra foi alterada para fazer constar do texto do código o atual parágrafo 2º do artigo 792, que depois eu vou ler com calma. No final da exposição eu vou ler, para vocês verem o quão desesperador é. Tá? Vocês ouviram palestras de vários professores ontem e hoje, alguns trazendo preocupações, outros elogiando. Vai sempre depender do tema que está sendo falado, né? Mas eu vou tentar, no final da exposição, deixá-los mais tranquilos, né? Um estudo que foi feito desde 2013, né, com 2 amigos, a Rita Nolasco e o Rodolfo Amadeu, e acabou isso virando um livro, né, que, infelizmente, por culpa da editora, não estará à venda aqui, né, porque a editora não mandou o livro. Acho que eles pensaram que acabou, né, mas não acabou ainda. Tá? Depois eu passo o nome, não tem problema. A gente vai falar, então, do tema responsabilidade patrimonial, fraude à execução, e no final vou fazer uma pinceladinha a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, relacionando-a com a fraude à execução, porque tem previsão expressa a respeito disso no Código. Primeira ideia. Quando a gente pensa numa execução, a gente pensa em patrimônio do devedor, certo? E normalmente, ou em várias oportunidades, a gente também se depara com a falta de patrimônio do devedor. Então, acaba sendo aquela via sacra para tentar encontrar o patrimônio do devedor, e às vezes a gente acaba pedindo a chamada suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis do devedor. Aliás, é uma outra preocupação que nós temos que ter agora, porque no código anterior, no artigo 791, inciso 3º, não havia previsão de quanto tempo o processo poderia ficar suspenso antes que começasse a contar o prazo de prescrição intercorrente. Agora existe. Tá? Se vocês olharem lá no artigo 921, inciso 3º, e os parágrafos do 921, tem menção expressa e clara, né, não deixa dúvidas, que ao requerer a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o processo vai ficar suspenso por apenas 1 ano. Após o prazo de 1 ano, ele vai ser enviado para o arquivo, ou seja, enquanto ele estiver suspenso, ele fica no cartório. Passou 1 ano, vai para o arquivo. E ao encerrar esse ciclo de 1 ano,
e ir para o arquivo, começa a contar o prazo de prescrição intercorrente. E uma dúvida que sempre surge na cabeça dos operadores: e qual é o prazo de prescrição intercorrente? O prazo de prescrição intercorrente está previsto na súmula 150 do STF, que diz que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Ou seja, se eu estou executando uma duplicata cujo prazo de prescrição é de 3 anos, e o processo já está em curso há bastante tempo e agora paralisou, suspendendo, quando passar o primeiro ano, após encerrar a suspensão, eu tenho mais 3 anos para promover atos executivos. Se eu não fizer isso, ocorrerá a prescrição. E aí tem uma coisa estranha no Código, no parágrafo 5º do 921. Ele diz assim: o juiz poderá decretar a prescrição de ofício, desde que aguarde a manifestação das partes a respeito da prescrição. É meio estranho, né? Ele vai falar assim: réu, você quer que decrete a prescrição? Será que o réu vai dizer: não, continua? É óbvio que ele vai dizer sim, né? Então, é algo estranho, mas tudo bem. Eu falei da suspensão da execução porque é uma das técnicas que a gente costuma usar quando não encontra bens penhoráveis. A outra técnica que a gente costuma usar é procurar algum responsável patrimonial secundário, né? Já que o devedor não tem patrimônio, eu vou procurar alguém que possa responder por ele, né? Esses terceiros responsáveis estão elencados no artigo 790 do Código. 789 reproduz a ideia do 591, né? Aquela história dos bens presentes e futuros, né? Continua a mesma coisa. E vem o 790 que diz: são sujeitos à execução os bens. E ele elenca 7 incisos. Nós vamos nos preocupar com 3 aqui, rapidamente. O inciso 5, que fala da fraude à execução, que é o tema da nossa exposição. O inciso 6, que fala da fraude contra credores, que não havia previsão no Código Velho, então o inciso 6 é novidade. E o inciso 7, que fala da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, ele diz: são sujeitos à execução os bens do responsável nos casos da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, fez a desconsideração via incidente, agora esse patrimônio do terceiro responsável em virtude da desconsideração vai poder ser objeto de constrição judicial. Ok? A única diferença em relação ao que a gente tinha no Código Velho com relação à desconsideração. O que acontecia no Código Velho? No Código Velho a gente tinha o CPC-P. Alguém já viu isso? Código de Processo Civil Pessoal do Juiz. Por quê? Como não tinha previsão legal, cada juiz fazia de um jeito a desconsideração. Se a gente pedir para vocês se manifestarem aqui, vocês vão ver que tem gente que vai ter visto desconsideração ser feita por ação autônoma, desconsideração ser feita na execução, em virtude de se tratar, às vezes, de relação de consumo, o juiz fez de ofício. Justiça do Trabalho, melhor não falar, porque também lá é sempre de ofício, ou era, pelo menos. E depois que o sócio é responsabilizado, ele assume a condição de parte ou de terceiro. Aí metade vai levantar a mão para um lado, metade vai levantar a mão para o outro. Ou seja, vocês vão ter visto aplicações da ideia do direito material da desconsideração em várias situações diferentes, e cada uma de um jeito. Por isso a importância da criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, bem ou mal, resolveu como fazer a desconsideração, qual é o procedimento para isso e o que acontece depois. Então, facilita a nossa vida. Ah, mas vai ter que ouvir o sócio antes de desconsiderar. Gente, ele falava depois de desconsiderar. Vai dar na mesma. Só que agora ele vai ter que falar rápido. Antes ele demorava para falar.
e conseguia tumultuar o processo, às vezes demorava 10 anos para você conseguir penhorar alguma coisa dele. Então agora vai ser rápido o sistema com contraditório prévio. Então aqueles que estão pensando, não, o incidente vai atrapalhar. Não, não vai. Inclusive eu já consegui uma desconsideração via incidente. Quanto tempo faz que o código está em vigor? 4 meses? Já terminou, né? Tá? Só não foi julgado o agravo ainda, mas em primeiro grau já acabou. Tudo bem? Bom. O inciso 5 do 790 remete ao artigo 792, que é a fraude à execução ou fraude de execução. Começa a brincadeira lembrando da súmula 375 do STJ. Eu fico imaginando o dia que essa súmula foi editada lá no Superior Tribunal de Justiça, em outubro de 2010, se não me engano. O presidente do STJ deve ter chegado na sessão da Corte Especial e falou assim: quem dos ministros presentes não faz a menor ideia do que seja fraude à execução? Aí alguém levantou a mão e ele falou: então você faz a súmula. Porque essa súmula é uma aberração. Eu vou ler a súmula para vocês verem o quão estranha ela é. Ela diz o seguinte, súmula 375 do STJ. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. E aí começou-se a dar duas interpretações para a mesma súmula, depois da edição dela. Parte da doutrina defendia, não, quem tem que provar a boa-fé é o terceiro adquirente. E a outra parte da doutrina dizia, não, boa-fé presumida, quem tem que provar a má-fé é o credor. Fico com as palavras da ministra Nancy Andrighi no voto vencido do recurso repetitivo que visava alterar a redação da súmula. A prova feita pelo credor é diabólica. Não tem como o credor fazer essa prova de forma irrefutável. Né? Até porque na execução a gente não tem contraditório amplo. Né? Bom, na votação do recurso repetitivo, que foi julgado em dezembro de 2014, a ministra Nancy Andrighi foi vencida. Aliás, vale a pena ler o voto vencido dela. O vencedor, nem tanto. O ministro João Otávio de Noronha pautou-se do seguinte pressuposto: não faz sentido eu exigir do terceiro adquirente que tire certidões do distribuidor forense de todas as comarcas do país para adquirir um imóvel. Gente, os advogados aqui presentes já acompanharam clientes que foram adquirir imóveis. Alguém aqui pediu certidão de todas as comarcas do país? Não, a gente tira certidão da onde? Do local onde está o imóvel e do local onde se situa o domicílio do vendedor. Por quê? Pela regra de competência, gente. Aonde que se presume que vai ter uma ação ajuizada? Domicílio do réu ou foro de situação do imóvel. São esses dois lugares. Ah, mas tem um foro de eleição num contrato elegendo Manaus. Como é que o adquirente vai saber que tem uma ação em Manaus? Então não faz sentido esse pressuposto de utilizar a ideia de que eu tenho que tirar certidão em todos os lugares. Então, o pressuposto do voto condutor do acórdão partiu de um pressuposto errado. Eu tenho que tirar certidão em 2 lugares, que pode ser um lugar só, se o vendedor tiver domicílio no local do imóvel, ou se o domicílio for o imóvel. Eu vou tirar certidão num lugar. Alguém aqui vai recomendar ao cliente que não tire certidões para adquirir imóvel? Não, né? Aquela história que a gente escutou na graduação, né? Aliás, todo mundo escutou esse termo. O que um homem médio faria? E a gente ficava, quem é esse cara? Né? Todo professor vinha com essa história do homem médio. Eu queria saber quem é esse cara. Bom, aí, antes de falar do código novo,
que tem a ver com essa súmula, eu quero falar de uma outra lei que já está em vigor desde fevereiro do ano passado, que é a Lei 13.097 de 2015, conhecida como Lei Jabuti. Tem um monte de coisa escondida por debaixo do casco. Essa lei é de 19 de janeiro de 2015, e o tema principal dessa lei é o IPI do desembaraço aduaneiro. Alguém consegue me dar alguma relação entre desembaraço aduaneiro e registro imobiliário? Só se a casa for importada, né? For fazer o desembaraço da casa no porto para levar para o terreno, né? Nós não estamos nos Estados Unidos, que as pessoas levam as casas atrás no novo endereço. Portanto, muito estranhamente, uma lei que trata do IPI do desembaraço aduaneiro, trata, no seu artigo 54 e seguintes, de registro de imóveis. E no 53, ainda para piorar um pouco, é registro de imóvel rural. Ela trata de PIS, COFINS, INSS e várias outras coisas. São 27 temas nessa lei. Para piorar um pouco, essa lei é oriunda de medida provisória. Existe uma regra na Lei Complementar 95 de 98 que estabelece que uma lei só pode ter um assunto ou um assunto principal e outros dele dependentes ou correlatos a ele. Então, para começar a brincadeira, esta lei tem uma ilegalidade atroz, porque ela não respeita a Lei Complementar 95 de 98. Ok. Segundo problema. Vocês já viram alguma medida provisória ser convertida em lei? Várias. A numeração dos artigos se mantém, da MP para a lei. Aqui não se manteve. O artigo problemático na medida provisória era o 10. Na lei é o 54. Ué, estranho, muito estranho. Será que mudaram o lugar para aparecer menos? Que no 10, logo de cara, alguém ia ver e ia vetar? Ou não ia passar no processo legislativo? E lá no 54 já está no meio, ninguém vai ler? Pode ser isso, né? Fizeram isso com o código, tá? Historinha contada pelo professor Cássio Carpinella Bueno. Depois dei uma procurada. O parágrafo 1º do 489, fundamentação das decisões judiciais, que tem a ver com o painel de precedentes, que vai ser falado depois, não estava no 489. Ele estava no artigo 11. Aí chamaram o Cássio, falaram, tira daí, porque aí não vai passar. Mas onde eu vou pôr isso? Aí puseram lá no meio, no artigo que falava dos requisitos da sentença. Entre os requisitos está a fundamentação, então puseram lá. Mas tinha mais nexo no começo, nas normas fundamentais. Bom, outro problema dessa lei, que aliás para mim é o mais grave de todos. A lei trata de questões processuais e altera a regra de processo. Mais especificamente, ela altera a regra que está prevista no novo Código, no artigo 792, inciso 4. Pode uma medida provisória alterar regra de processo? Não. Ah, mas quando converte em lei, cessa a inconstitucionalidade. Não, não cessa. Continua inconstitucional. Só para vocês procurarem depois, é o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, letra B
da Constituição Federal. E não é uma disposição que dá dupla interpretação. Ele diz assim: é defeso alterar regra de processo por meio de medida provisória. Acho que não dá para dar dúvida, né? Agora eu vou explicar para vocês qual é a alteração feita pelo artigo 54, inciso 4, da Lei 13.097, de 2015. Diz o caput, vou tomar a liberdade de ler: os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Aí, inciso 1, inciso 2, inciso 3, e vamos para o inciso 4, que é o inconstitucional. Diz assim: a averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso 2 do artigo 593 da Lei 5.869, de 73, tracinho, Código de Processo Civil. Nunca vi um negócio assim. Ele não põe a lei ou o código, ele põe as duas coisas. Ah, professor, está resolvido o problema então, porque o Código de Processo Civil de 73 foi revogado, então não vale mais. Vale. O artigo 1046, parágrafo 4º do Código Novo diz: se uma lei extravagante fizer menção ao dispositivo do Código revogado, lê-se esta lei extravagante com o correspondente no Código Novo. E existe correspondente a esse dispositivo, 593, inciso 2, é o 792, inciso 4 do CPC 15. O que acontece aqui? Por esse texto que eu acabei de ler para vocês, quando eu estiver diante de um processo de conhecimento de cunho condenatório, eu vou ter que fazer pesquisa do patrimônio do réu. E vou ter que solicitar ao juiz que determine a expedição de uma certidão para eu averbar na matrícula do imóvel ou do bem do réu. Alguém aqui já fez pesquisa na fase de conhecimento? Ou a gente espera ganhar para depois fazer a pesquisa, para ver se acha alguma coisa? E, eventualmente, se ele alienou em fraude, a gente pede a decretação da fraude. O que esse inciso 4 do artigo 54 faz? Ele diz: aquela regra que fala que haverá fraude à execução quando a alienação ocorrer, quando houver demanda pendente capaz de reduzir o devedor à insolvência, só poderá ser decretada se aquela demanda que estiver pendente estiver averbada na matrícula do imóvel. Não muda a regra de processo? Se vocês olharem o artigo 792, inciso 4, que é o correspondente ao 593, inciso 2, ele diz: alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir a insolvência. Ponto. Precisa essa ação estar averbada? Não. Se vocês olharem nos 3 incisos acima do inciso 4 que eu acabei de ler, do 792, nos outros incisos ele fala expressamente em averbação. A averbação da ação fundada em direito real. Eu estou discutindo o bem. Se eu estou discutindo o bem, eu sei que aquele bem está sub júdice. Então eu vou lá e averbo, para que alguém que vai adquirir aquele bem saiba que há uma discussão a respeito daquele bem. Agora,
Se eu estou cobrando uma dívida que eu nem sei se eu vou ganhar a ação, tem essa ainda. Pode ser que eu perca, né? Entrei com uma ação de danos morais. Vai que eu perco, né? Vai que o tribunal decide depois, isso não é dano moral, é um mero aborrecimento. Todo mundo já deve ter lido alguma assim, né? Não é mero aborrecimento porque não foi com ele, né? Gente, vocês concordam que esta regra da lei Jabuti muda a regra de processo? Se muda a regra de processo, é inconstitucional. Bom, então vamos para o código. Esquece essa lei. Depois deem uma lida com calma no 59 dessa lei, tá? Que ele altera a lei de registros públicos também. Ele diz que eu não preciso tirar certidões para lavrar a escritura de compra e venda de imóvel. Não preciso mais levar no tabelião para lavar a escritura. Antigamente, quando a gente não levava, o tabelião perguntava: você quer que conste aqui que você abriu mão das certidões? Tudo bem, eu abri mão, é outro papo. Agora, dizer que não precisa... Bom, vamos falar agora daquele parágrafo que tinha uma redação boa e foi mexido na Câmara dos Deputados e ficou com uma redação bem estranha. Eu vou ler com toda a calma do mundo para vocês entenderem qual é a aberração. Parágrafo 2º do 792. É o mesmo artigo que fala da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Tudo bem? E aí vem o parágrafo 2º. O parágrafo 1º é óbvio, onulante, nem precisaria ter sido escrito, mas é bom que tenha sido. Alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Precisava ter falado isso? Todo mundo já sabe, né? Mas tudo bem, beleza. Quod abundet non nocet, né? O que abunda não prejudica. Vamos lá. Vem o parágrafo 2º. Vocês estão sentados? Então, continuem para não cair. Vamos lá. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. O que é bem não sujeito a registro? Posse é sujeita a registro. Televisão? Bicicleta? Eu venho de uma cidade que está na moda agora, bicicleta. Pelo menos o chão está pintado de vermelho para isso. Ninguém anda na bicicleta lá na ciclovia, mas fizeram, né? A ciclovia da Avenida Paulista custou 14 milhões. Para 3 quilômetros. É de ouro? Bom, deixa para lá. Seguinte. Vocês concordam que seria, vamos pegar um bem não sujeito a registro de alto valor, máquina agrícola. Beleza. Isso custa milhões até, dependendo da máquina. Mas como é que o credor vai saber que eu tinha um bem não sujeito a registro e vendi? Me conta. Eu tinha uma bicicleta e vendi a bicicleta. Existem bicicletas de 70 mil reais. Tinha uma bicicleta e vendi a bicicleta. Como é que o credor vai descobrir que eu tinha e vendi? Como é que ele vai descobrir quem comprou? Agora imagina, eu vou numa grande loja de departamento e vou comprar uma televisão de LED, daquelas bem grandes, custa 4 mil reais. Eu vou tirar a certidão da loja se eu posso comprar a televisão. Agora o detalhe mais estranho, vocês concordam então que é bem móvel, certo? Olha a parte final do parágrafo. Certidões obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. É móvel, ele pode estar em qualquer lugar.
Eu vou tirar a certidão aonde? A redação original era a seguinte, que era bem melhor, diga-se de passagem. Não é porque era minha não, mas era melhor. A redação era a seguinte: não havendo averbação na matrícula do imóvel, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as... Aí o resto era igual. Era só o começo que era diferente. Quando mudaram a redação, eu lembro muito bem, eu estava em Presidente Prudente num congresso, não de tamanha magnitude como esse, mas com as mesmas ideias, para falar sobre o novo código, que ainda não existia, era projeto. E apareceu o texto, a primeira versão do substitutivo Barradas, do substitutivo Paulo Teixeira. A gente estava lá no congresso em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O professor Antônio Carlos Marcato, que era um dos palestrantes, falou: saiu o texto, vamos olhar, para ver como é que ficou. Eu fui direto no artigo que falava da fraude, que era o artigo 808. Né? E vi essa redação aqui. E eu mandei um e-mail. Falei: gente, não seria, no caso de aquisição de bem, sujeito a registro? Esse não está destoando. Ou então volta à redação anterior, que só falava de imóvel, mas pelo menos ela era clara. Aí me responderam: não, é assim mesmo. É para evitar a necessidade de, ao adquirir um bem imóvel, que tenha que tirar as certidões dos distribuidores forenses. Então você pode comprar tranquilamente só olhando para a matrícula do imóvel. Aí eu respondi, né? E o credor da execução fica como? Aí me responderam de novo: olha, você tem que se preocupar com a boa-fé do terceiro adquirente, e não com o credor da execução. Aí eu pensei, né? Pô, a gente está fazendo um código que visa efetividade, celeridade, né? O que adianta eu fazer um processo rápido se lá na frente, a hora que eu for efetivar o meu direito, eu não consigo? Por quê? Porque fulano vendeu bem e não precisa tirar certidões nenhuma. Faço minhas de novo as palavras da ministra Nancy Andrighi. Ela escreveu um artigo comentando este parágrafo 2º. E ela disse o seguinte, achei muito interessante a ideia: se eu tenho que tirar certidão para comprar bem não sujeito a registro, com muito mais razão eu tenho que tirar certidão para comprar bem sujeito a registro. Ou seja, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. E aí, fazendo um link geral com o que eu falei antes, com a súmula 375 do STJ, com a lei 13.097, etc., eu quero trazer para vocês um enunciado do Centro de Estudos Avançados de Processo, CEAPRO, do qual vários dos professores que aqui falaram são membros, que diz o seguinte, abre aspas, eu vou ditar para vocês: a súmula 375 do STJ não impede a atribuição diversa do ônus da prova de que trata o parágrafo 1º do artigo 373. Vou ler de novo. A súmula 375 do STJ não impede a atribuição diversa do ônus da prova de que trata o parágrafo 1º do artigo 373. O que diz o parágrafo 1º do 373? Ele trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ou seja, se aquele a quem incumbia produzir determinada prova de determinado fato não tem como fazer isso, não tem como produzir essa prova, o juiz vai falar, neste caso, quem vai fazer a prova é a parte contrária. Mais ou menos a ideia da inversão do ônus da prova, bem mais ou menos, não é exatamente igual.
Mas qual é a ideia? Aqui, trazendo para a fraude de execução. O credor comprova que havia ação em andamento, conhecimento ou execução, que ele tinha como saber que essa ação existia, porque era num dos locais que se supõe que haveria alguma ação ajuizada contra o vendedor, pelaquela regra de competência que eu já expliquei. E por esse motivo, ele deveria ter tirado as certidões do distribuidor. Se ele não tirou as certidões do distribuidor, ele não está de boa fé. E aí, só para finalizar, que já me deram o cartão vermelho. Eu achei que ainda tinha uns 20 minutos para falar, mas me empolguei aqui. Ele vai fazer isso onde? Embargos de terceiro. E aí tem uma regrinha que muda o sistema do Código Velho, que é o parágrafo 4º do artigo 792, que diz: antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Qual que é a ideia aqui, gente? Antes, eu requeria a fraude, o juiz analisava, decretava e intimava da penhora já. E eu, fulano, tinha que embargar de terceiro. Agora, no sistema do Código Novo, inclusive o enunciado 54 da Infam diz que este prazo é preclusivo, e eu concordo com isso, eu vou requerer a fraude e o terceiro adquirente vai ser intimado para se defender. Então, nesta hora, o juiz vai analisar e vai falar: aplico o artigo 373, parágrafo 1º. O ônus da prova caberá ao terceiro adquirente na ação que ele vai ajuizar de embargos de terceiro. Porque é muito mais simples o terceiro adquirente provar que agiu com cautela na aquisição de um bem do que o credor provar o contrário. Obrigado, gente.